Está começando mais um episódio do Big Talks. Eu e meu parceiro Rodrigo Andrade, Arthur Duarte, por trás dos bastidores. Bem-vindo, pessoal. Tudo certo, meu querido? Tudo certo, vamos mais um Certo, aí. Bento, tudo ok? Graças a Deus, E lindão como nosso sempre. passatempo divertido que tem sido esse podcast. E hoje com duas convidadas. Primeira vez com duas, né? Duas convidadas e as primeiras mulheres no programa. Ela, tecnóloga em eventos, analista de marketing digital, capacitada em programação neurolinguística PNL, fundadora da comunidade Lunher, atleta amadora de vôlei. Seja bem-vinda, Vanessa Aquino. Muito obrigada. Seja bem-vinda, Vanessa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Primeira mulher, que legal, Que honra, tô muito né? feliz. E a advogada, há 13 anos com MBA em Neurociência, coordenadora da Escola Superior de Advocacia da OAB, subseção de Itumbiara, vice-presidente da Comissão de Direito Internacional das Famílias do IBDFAM, Goiás, Instituto Brasileiro de Direito de Família, responsável pelo jurídico do núcleo Ágora, da Lunher, corredora amadora. Bem-vinda, Thaís. Obrigada. Seja bem-vinda, Seja Thaís. bem-vinda. Obrigada. Segunda mulher, já é dose dupla já, né? Dose dupla. Vim com Já gosto começou já. com duas hoje. Com certeza. Ó, e primeira coisa, até teve uma conversa. O nome da comunidade é Lunher, mas muitas pessoas chamam de Lumer. A gente, inclusive, achou que fosse Lumer, mas é Lunher. Isso. Sejam bem-vindas, a gente está de portas abertas para vocês, para as ideias e para todo o grupo. Que seja o início de um projeto legal. Ah, bacana, a Com gente certeza. agradece. Eu queria começar perguntando para vocês como que vocês descreveriam a comunidade Lunher para alguém que nunca ouviu falar dela. É uma pergunta interessante, porque a comunidade, a gente fala que ela nasceu para apoiar mulheres em suas jornadas empreendedoras, né? Então, hoje o objetivo da comunidade é apoiar desde aquela moça que está começando, ingressando na faculdade, ingressando no mercado de trabalho, àquela que já está empreendendo e empreende há muitos anos. Então, se pudesse definir em uma única palavra, eu ousaria dizer que é um refúgio a comunidade hoje. E a ideia partiu de você, Vanessa. Falar, vou criar uma comunidade para mulheres. Como que surgiu essa sementinha, essa ideia inicial? Olha, eu falo que a comunidade ela é muito intrínseca à minha história, né? Como eu falei para vocês no início e já tive a oportunidade de falar sobre isso antes, é impossível falar da comunidade sem não falar da minha história, porque tudo começou comigo, assim. No sentido de eu passei por algumas coisas na minha vida pessoal que foram me moldando com o tempo. E aí eu consegui, depois de bater cabeça várias vezes, chegar em um formato que é a comunidade hoje. São coisas ruins que aconteceram na sua vida? São desafios? Se a gente for olhar pela ótica humanista, foram coisas ruins, né? Mas eu prefiro olhar por um olhar mais positivo de que teve um lado isso tudo, né? Nada por acaso, eu acredito. No estoicismo fala que quando a gente sofre, a gente cresce muito. Justo. Então, se a gente não sofrer, as pessoas não crescem. Justamente. Tá acontecendo com a geração de hoje em dia, né? Então, assim, só para resumir, porque é uma história muito grande, eu sou nascida em São Paulo, morei em São Paulo até os meus 10 anos de idade. Os meus pais são baianos, só que eles foram para São Paulo e ali eles começaram a construir a família, foi onde eu nasci, meu irmão nasceu em seguida também. Até os 10 anos de idade nós ficamos ali. Depois nós mudamos para Bahia, morei em Vitória da Conquista por 1 ano e 8 meses, mais ou menos. E ali eu tive o meu primeiro choque de realidade com a vida, né? Que eu gosto de falar assim, porque foi onde eu sofri tentativa de abuso sexual. Uhum. Na verdade, não foi apenas uma tentativa, né? Ocorreu a situação e isso se passou por um tempo, até que a minha mãe desconfiou de algumas coisas e eu confidencializei para ela depois de um período, só que aquilo ali não foi tratado, né? Eu gosto de falar que os meus pais, eles me proporcionaram o que eles podiam, naquele período era o que eles tinham, né? Então, assim, os meus pais, eles são pessoas muito humildes, de uma geração muito humilde,
Então, acaba que eles não sabiam muito como lidar com Uhum. algumas situações. É difícil, né? Até para pessoas que têm sabedoria é difícil. É bastante complicado e eles são pessoas... Meu pai é um carpinteiro, a minha mãe foi empregada doméstica por um período, depois ela começou a empreender com as coisinhas dela ali. Uhum. Então, assim, eles não tiveram oportunidade a estudo, tiveram que começar a trabalhar muito cedo, então eles não tiveram muito entendimento intelectual, vamos colocar assim. Mas são pessoas muito guerreiras, muito maravilhosas, que eu tenho hoje como referência na minha vida. E aí a gente foi testado nessa situação. Logo em seguida, nós mudamos, viemos para cá, para Itumbiara. Já tinha uma parte da família aqui, e aí a gente veio para cá. Quando eu cheguei aqui, eu passei por essa situação mais 2 vezes. Eu sofri agressão sexual mais 2 vezes nesse período que a gente mudou para cá, isso em 2007, 2008. E minha mãe só ficou sabendo da segunda vez depois de 1 ano, assim, que aconteceu. E aí essa já foi com uma pessoa da família, já foi uma coisa mais complicada. Eu tinha medo de falar justamente por conta disso, porque, na verdade, eu tinha acabado de passar por uma situação como essa, não tinha sido uma experiência nada reconfortante, e aí eu me deparo novamente com essa situação, e aí você já começa a se culpar, né? Você entra numa situação de que você é a culpada daquilo ali tá acontecendo. E eu era uma criança, eu não tinha entendimento nenhum. Só que eu sempre fui um pouco perspicaz para as coisas, assim. Então, eu acho que isso, ao mesmo tempo que me ajudou, me atrapalhou. Porque me atrapalhou, que eu falo, no sentido de que eu achei que a culpa era minha. Mas eu acredito que toda vítima tem essa percepção. Esse questionamento, né? Às vezes, né? Justamente. E o meu medo e se eu contar novamente, agora a culpa vai ser minha, porque já aconteceu uma vez, eu deixei acontecer de novo, e agora? E isso, eu fui guardando isso dentro de mim. A terceira vez, os meus pais não ficaram sabendo, porque aí eu falei, não, agora realmente tá errado. Sou eu o problema. E aí, essa terceira vez, os meus pais vieram saber tem menos de 1 ano e meio. Quando que você buscou ajuda? Porque para você sair disso... Pra você estar aqui Isso. hoje, pra você fazer PNL, você buscou ajuda e superou isso. Eu Como? te falei que um dos motivos de eu ter ingressado na PNL é porque eu gosto de entender o comportamento humano, né? Então, o que acontece? Antes da gente chegar aí, teve um pedacinho a se percorrer, né? Como eu falei, eu tô apenas resumindo, porque a história é muito longa. Mas, depois que passou tudo isso, com 9 anos de idade, eu já comecei a me perceber diferente das outras meninas. Eu já tinha essa percepção de que eu era diferente das outras meninas do meu ciclo de amizade. E foi até um dos motivos que eu achei que tudo que estava acontecendo era culpa minha. É uma coisa muito doida, porque eu sabia que eu não gostava de meninos. Eu tive essa percepção aos 9 anos de idade. E aí, como eu cresci em um lar extremamente evangélico, muito religioso, eu achava que o que estava acontecendo era algo... como colocar? Era uma punição, né? Ao que eu sentia. Porque desde que eu me entendia como uma menina que gostava de meninas, eu estava dentro da igreja. E eu sabia que isso era pecado dentro do que me falavam, né? Você achava que Deus estava te punindo com as agressões sexuais pela sua orientação? Eu achava, porque é onde que eu te falo que a minha perspicaz, ela me atrapalhou muito nesse primeiro momento, porque eu falava assim, já entendi, se isso está acontecendo com recorrência, é porque realmente eu estou sendo punida, porque dentro da igreja que eu fui criada, eu aprendi que era um Deus punitivo, né? Era um Deus maldoso, assim, era um Deus muito bravo. Mas você pensava isso como se você tivesse escolhas e talvez estivesse afastando? Não, eu não entendia por que aquilo estava acontecendo comigo, no sentido de por que eu gosto de meninas, por que Deus sabe que isso é errado e colocou isso em mim. Só um detalhe da sua história, com qual idade você acha que você enfrentou mais essa dificuldade, essa transição e essa percepção? Na hora que eu fui chegando na minha adolescência ali, 15, 16 anos, foi o período mais tenso, assim. Mas eu lembro que lá em São Paulo, do lado da casa que a gente morava, tinha
uma vizinha que a filha dela sumiu e apareceu depois de 3 meses. E ela apareceu, assim, toda rebelde mesmo. Cabelo raspado, cheio de tatuagem e tal. E aí, é muito, muito vivo na minha lembrança que o maior problema não era a tatuagem em si, não era o cabelo raspado, é porque ela apareceu com a mulher. E aí... Isso na cabeça da sua família? Não, na cabeça de quem? De todo mundo. De todo mundo ali da vizinhança. Porque eu morava em CDHU lá em São Paulo. CDHU são vários apartamentos, é tipo um condomínio. Uhum. E aí a gente era vizinha, assim, de parede e, tipo assim, o pior foi isso, assim. E aí isso já era falado. Minha mãe já falava isso. Eu falo que a minha mãe sempre soube, mas ela não quis admitir. Mas era uma coisa que era muito falada, que era pecado, que era uma coisa, assim, abominante, né? E aí eu lembro muito dessa moça e eu lembro que aquilo me marcou muito. Eu falei, cara, eu não posso nunca assumir. Eu não posso nunca assumir. Não, na verdade não era nem assumir, que eu não tinha essa ideia, né? Eu falei, eu não posso nunca contar isso pra minha mãe ou pro meu pai, né? É uma coisa que eu vou ter que levar comigo pro caixão. E aí isso me marcou. E aí, beleza, aconteceu, passei por essas situações de agressões sexuais e aí eu vivia em conflito com a igreja, né? Porque eu cresci dentro da igreja, fiquei na igreja até meus 18 anos. E o que acontece? Eu era uma pessoa muito ativa dentro da igreja. Então, eu cantava na igreja, eu tinha cargos dentro da igreja. Eu era referência para muitas pessoas dentro da igreja. E isso tinha um peso para mim, porque eu falava assim, Senhor, eu tô tentando de todas as formas. Então, se é possível, tira isso de mim. Então, eu falo que eu fiquei um passo da loucura, assim, porque eu fiquei brigando comigo o tempo inteiro. E cada vez mais eu ia me afastando de Deus, cada vez mais. Eu criei um conflito muito grande, assim. É que se você não pede ajuda, se você não consegue desabafar com ninguém, você vai, às vezes, é como se fosse se machucando ali, né? Justo. E aí, você buscou ajuda terapêutica, alguma coisa, pra você entender esse processo ou não? Eu busquei, só que não foi imediato, assim. Porque, o que acontece? Lá atrás, quando tudo aconteceu, eu não tive um tratamento, né? Eu não tive acompanhamento. E quando eu fui crescendo, eu passei por algumas situações adversas. Mas o período que eu falei assim, agora eu vou ser eu, foi quando eu entrei na universidade. Que é uma curiosidade que não está aí. Eu cursei educação física, né? Eu não colei grau, porque eu tinha algumas matérias para concluir, mas eu já sabia que não era o que eu queria. Uhum. Mas o porquê de eu abandonar o curso de Educação Física faz parte do momento que eu fui buscar ajuda com uma psicóloga, né? Mas onde que está tudo isso? Entrei na faculdade, fui notando que existia outras pessoas como eu, porque como eu estava só na igreja, eu não cresci ouvindo RBD, enfim, todas essas bandas que tinha. Não, na minha casa era Marcos Feliciano, Silas Malafaia, era isso, que era esse o meu universo, né? Então, assim... Quando você tá em outro ambiente, você se fortalece, né? Justo. Então, assim, quando eu entrei na universidade, eu falei, opa, existem pessoas como a mim, né? Não é só eu no mundo, assim. E a abertura da mente também, né? Justamente. E aí eu falo que a comunidade ela foi nascendo aí porque aí eu falei, existe uma comunidade, existe pessoas que são igual a mim e aí vem aquela necessidade de querer fazer parte de algo. E às vezes compartilha os mesmos sentimentos. Justamente. Às vezes na própria igreja devia ter pessoas que pensavam igual a você, só que não se conectavam porque vocês não se falavam, né? E na faculdade a gente tem acesso a várias tribos. São muitas, diversas tribos diferentes ali. Aí você escolhe para onde você vai. Justamente. Aí você se conecta. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu fiz parte da primeira turma de Educação Física da UEG. Então, assim, foi... Foi aqui a faculdade? Sim, foi na UEG. A minha mente abriu. Aí eu falei... Um mês depois, eu falei assim... eu vou ter a conversa mais difícil da minha vida. Eu chamei meu pai, minha mãe, sentei eles e falei... Olha, eu quero que vocês saibam, mas eu quero que vocês saibam por mim. Porque se vocês for saber pela rua, nossa, vai ser totalmente diferente, né? E foi o pior dia da minha vida. Chamei meu pai e minha mãe e eu só chorava. E aí eu contei pra eles e eu já tinha a reação que eu esperava por parte da minha mãe. Pro meu pai foi super tranquilo. A
reação do seu pai foi mais tranquila que a da sua mãe? Mas na verdade o meu medo sempre foi a minha mãe. Meu pai não era o medo em si. O meu medo era a minha mãe, porque a minha mãe era mais religiosa que o meu pai, né? Tanto que o meu pai é católico, a minha mãe é evangélica. Então, assim, a reprisa maior viria dela. Eu tinha essa certeza, porque meu pai sempre foi mais companheiro. Então, o dia que eu fui contar pro meu pai e pra minha mãe, foi uma coisa, assim, muito, muito difícil. Eu falo que foi o dia mais difícil da minha vida. Se eu passei por aquele dia, eu aguento qualquer Agora coisa. Você enfrenta qualquer desafio, né? Que legal, E aí, cara. eu falo que era uma coisa que era muito nítida, assim, pra minha família, que eles sabiam, de alguma forma, que no dia que eu tava contando pra minha mãe, o telefone da minha mãe tocou, eu atendi, era minha tia. E aí, eu tava chorando muito, eu falei assim, eu tô conversando com eles agora e ela não pode falar. Aí, minha tia falou, eu já sei o que é, e desligou o telefone. E aí, eu falei assim, todo mundo sabe, só que saber é diferente de assumir, né? Sim. Tanto que o meu pai, ele é uma pessoa que ele aceitou muito bem. A única coisa que meu pai me falou naquele dia foi, independente de qualquer coisa, você continua sendo a minha filha. Nossa, Então, assim, dá uma força, né? Então, assim, eu sabia que o meu pai tinha me ouvido, só que a aceitação dele, por mais que ele não aceitasse, ele não iria me reprimir. Porque meu pai, ele é muito mais velho que a minha mãe e assim, a cabeça dele é totalmente diferente. Então, eu falei, eu sei que ele não tá feliz com isso. Tanto que eu já ouvi, minha tia já me falou, porque eu e minha tia tem diferença de 5 anos, assim. Então, a gente cresceu juntas, é muito confidente. E ela um dia me falou, o seu pai, o sonho do seu pai é ver você entrando com o seu esposo de véu e grinalda na igreja. Então, assim, eu sei que isso dói muito nele. Ainda eu tenho que lidar com essas situações, mas tá tudo bem, visto que era viver escondida, né? Só que contar para minha mãe foi muito difícil, porque depois disso veio um período de corrente de oração. Todo dia, 6h30, batia lá na porta. Eu falei, já sei, é um pastor diferente. Então, por um mês eu vivenciei isso. Ela assim. levava pra o quê? Pra tirar o... Pra orar, porque ela não aceitava. Ele não acredita em espírito, né? Ela era mais, vamos dizer que era o espírito possessor, né? Porque eles acreditam nessa questão de que a pessoa está sendo dominada pelo diabo ou alguma coisa nesse sentido, né? Então, durante um mês, minha mãe não conversou comigo, era conversa só com o pastor mesmo. Eu já sabia que era pastor que estava chegando lá em casa. Então, foi um período, assim, muito difícil para mim. Mas, pelo menos, eu tinha contado. E aí, começou. Você começou a desabrochar, a viver, parece que dá Você começou a respirar ali, parece que fechado, né? Comecei, mas eu vou te falar que ao mesmo tempo que tava leve por um lado, tava pesado por outro. Porque eu ainda não tinha com quem conversar sobre várias coisas, sobre várias situações, né? E aí eu comecei a namorar, tive minha primeira namorada na época da faculdade também. Só que eu não podia contar pra ninguém, porque por mais que eles soubessem, era como se não existisse, sabe? Aquela coisa, não quero ver. É mais uma barreira pra vencer mas não ali. vamos falar sobre pra isso. encarar. Isso. É tipo quando a gente gasta demais e não quer olhar a conta bancária. Sei bem como viu? É tipo isso. Então, assim... E aí, beleza. Comecei a viver aquele misto. Primeira vez que eu tinha me envolvido com alguém. E aí, eu tava, tipo, vivendo o primeiro amor. Aquela coisa emocionante e tal. Aí, nesse período, a minha avó estava passando por um câncer muito, muito intenso, muito forte. E meu relacionamento terminou. E no outro mês, a minha avó faleceu. Aí, a primeira vez que eu lidei com luto, assim, foi dose dupla, né? Porque quando a gente termina um relacionamento, a gente vive um luto, né? Daquele relacionamento. E aí, eu tava naquele período de, tipo assim, pra quem que eu vou falar? Eu não tenho com quem falar sobre isso, porque tava doendo terminar um relacionamento, e aí depois eu fui pega com o falecimento da minha avó, e eu era muito próxima à minha avó, muito, muito próxima à minha avó. Você desabafava com ela sobre a sua situação? Não desabafava nesse sentido, mas é porque é colo de vó, sabe? A avó. Então, assim, e eu nunca tinha lidado com o luto de perder alguém, e aí eu tive que lidar com esses 2 lutos. Aí, beleza, tô me recompondo nesse período, tentando, seguindo. E nisso já tava no 4º período da faculdade. Tava indo tudo bem, tudo lindo.
até que os meus pais se separaram. Aí eu falei, cara, ferrou. Porque quando os meus pais se separou, eu que tive que lidar com a separação deles. Porque os meus pais, lá em casa, a gente não teve... E eu acredito que a geração dos anos 90, grande parte, não teve aquela questão de sentar e conversar. O diálogo não era uma coisa assim... Você tem irmãos, irmã, irmão? Tenho irmão, sim. Só que, na época, o meu pai, ele tem um casal fora do casamento, né? Antes dele conhecer minha mãe, ele já tinha filhos. Aí, a minha irmã morava com a gente, só que aí ela já tinha casado nessa altura e ido construir a vida dela. Aí tinha eu, meu irmão e a minha irmã mais nova. E aí, como a gente não tinha essa questão do diálogo em casa e tudo mais, eu que tive que conversar. Conversar com meus irmãos, falar, ó, os pais vão separar e é assim que vai ser daqui pra frente e tal. E o meu pai, ele não queria a separação, assim, né? Partiu da minha mãe, na verdade. E aí foi mais difícil ainda, porque aí eu tive que conversar com meu pai para que ele entendesse a situação. Aí depois eu tive que conversar com os meus irmãos para que eles também pudessem entender a situação. Você assumiu um papel de mãe. Isso. Do seu pai. E da minha mãe. E dos seus irmãos e da sua Já mãe. vem mais conflito por aí. E aí... o divórcio, quando envolve adultos assim, ele é muito mais difícil do que quando envolve crianças. E aí eu falo porque eu trabalho há 13 anos com divórcio e passei também pelo divórcio dos meus pais. Então, assim, quando você assume esse papel, você bagunça a sua vida inteira. E já não era boa, né? Já era um Mas depois caos. que você venceu esse desafio que foi o maior de contar pra eles, você já tava fortalecida ali. Não, eu achei que eu tava, né? Igual eu falei, qualquer coisa. Mas aí o trem foi ficando pior. Mas Nada é tão ruim que não possa piorar. E o mais legal é que você falou da sementinha que tava lá atrás, você contou pra mim antes, que a sementinha tava na sua visão de criar uma comunidade. Foi da falta de comunidade. me Você pertencer sentiu a esse sentimento, né? Você teve esse sentimento, né? Sim. E aí, tipo assim, quando acontece isso, dos meus pais separarem, aí meu pai foi morar sozinho, meu irmão já estava passando para os seus 17 anos, foi dividir casa com um amigo dele, porque ele quis mesmo, né? E aí a minha mãe, ela resolveu voltar para São Paulo com a minha irmã mais nova, e aí eu fiquei. Porque eu tava na faculdade e tal. Minha mãe falou, vamos comigo. Então eu falei, não, mãe, eu vou ficar. Tem a faculdade e tal. Até então, tava tudo ok na faculdade. E aí, chegou um momento que todo mundo foi embora. E eu falei, putz. Aí bateu tudo de uma vez. Aí é onde eu falo que foi o meu primeiro apagão, assim. Porque eu entrei num estágio muito difícil. Nossa, muito complicado mesmo da minha vida. E você ainda estava na faculdade de Educação Física e já sabia que não era o que você queria? Eu sabia que eu não queria. Que loucura. Porque, na verdade, quando eu formei no ensino médio, eu queria ter ido fazer publicidade e propaganda. Só que aqui em Itumbiara não tinha. E para ir para Uberlândia, os meus pais não tinham uma visão tão aberta, né? E eles tinham muito medo por o que tinha acontecido, e eles sabiam, né? Se eles soubessem de tudo que tinha acontecido, aí o medo era maior. Mas aí eles não me brecaram um pouco nesse sentido de proteção mesmo. E aí eu falei, o que eu vou fazer? Meu cunhado trabalhava na UEG e abriu o curso lá. E eu sempre fui muito ligada a esportes, né? Sempre gostei, sempre estava envolvida com alguma coisa. E meu cunhado falou, faz o vestibular. Aí eu fiz, só para aquela coisa não ficar parado. Só que o meu curso era licenciatura. Se eu quisesse atuar na academia, eu teria que fazer o bacharel. Uhum. E nisso era mais 2 anos que você tinha que fazer. Enquanto eu estava estudando, eu podia ser estagiária em academia. Né? Enquanto eu estivesse na faculdade, eu podia estagiar dentro de uma academia. E assim que eu entrei na faculdade, o Cesimar, o coordenador da época, me arrumou um emprego naquela antiga Viva, a Academia Viva, que era uma academia só para mulheres também. Aí eu falo onde que as coisas foram se conectando. Que aí eu comecei a trabalhar num ambiente só para mulheres. E eu falei, cara, a mulher tem uma energia diferente de fazer as coisas acontecer. No sentido de que elas conseguem... ter por mais que é conflitante, quando você põe muita mulher junto,
Cara, é difícil, não é fácil. Não é fácil, mas ao mesmo tempo tem uma energia ali. É uma coisa que eu nem sei te Acontece, explicar, né? É justamente. É diferente. O homem é muito mais tranquilo de se reunir, eles não levam nada pro lado pessoal, às vezes, dependendo, né? Mulher é mais difícil, mas Consegue se assim, resolver mais, talvez. E mulher, às vezes, mais tem mais... isso, justamente. Que mulher, eu vejo que tem opiniões muito fortes. A gente tem, no nosso grupo, o Ágora, nós somos 5 e mais as 3 meninas. Nós somos todas muito diferentes. Justo. Perfis muito diferentes. Então, se a gente não tivesse a conexão que a gente tem, geraria muito conflito. E não é que não gera. Às vezes a gente tem ideias conflitantes. Sim. Mas a gente consegue se resolver ali, né? Até porque um dos principais objetivos da comunidade, que a gente sempre falou desde o início, é tentar acabar com essa competitividade do Feminina. universo feminino. Porque hoje eu acho que a gente só não dominou o mundo porque somos muito competitivas ainda. Porque se não fosse, e a gente vê Se isso unisse dentro mais, da né? comunidade... Talvez a ideia de sabe? se apoiar mais, eu acho que é um Exatamente. Todos os negócio que eventos faz- que eu a acho gente, tem muito que a gente disso, tem né? feito da comunidade superam as nossas expectativas. A gente prega esse discurso, a gente vive esse discurso, porque não é só falar, na prática a gente faz isso. As mulheres sentem isso e elas apoiam. A gente projeta fazer um café da manhã para tantas pessoas, dá o dobro. A gente projeta fazer uma corrida com 100 inscritas, um mês antes já tem a 100, agora vamos para 150. Que legal. Então, assim, a gente está vendo que existe muito essa vontade. Só precisa de apoio. Justo. Que legal. Aí nasce a Lunher Nasce pra comunidade. De uma falta veio a solução. Justo. Sempre vem assim, né? E Legal. foi a partir disso que, dentro desse período, que aí eu tive meu apagão assim, e eu falei, cara, é o seguinte. Aí eu tentei suicídio na época, e depois disso. Eu não executei assim, realmente, porque a todo momento eu falava, cara, se eu me matar aqui agora, a minha mãe vai levar toda a culpa de toda a história, né? Porque é ela que resolveu separar, ela que quis separar e tal. E aí eu falava assim, eles não vão entender que foi todo um compilado de coisas que aconteceu, porque eles não sabiam o que tinha se passado comigo, né? Eles não sabiam o que estava acontecendo. E aí, nesse período que eu tentei suicídio, eu fiquei muito reflexiva do quanto eles precisavam saber, mas ao mesmo tempo eu sabia que ia doer muito contar tudo para eles, porque eles iam se culpar muito. Aí, beleza. Foi passando o tempo e tal, veio a pandemia, eu comecei a trabalhar, saí da faculdade, né? Eu cursei os 4 anos de educação física. Saí da faculdade, comecei a trabalhar na Rádio Paranaíba, trabalhei na rádio por 1 ano, aí veio a pandemia. Aí eu já estava morando sozinha nessa época, né? Depois que os meus pais se separaram. Aí veio a pandemia e tava aquela loucura da pandemia, né? De, tipo assim, grupo de risco, idoso e tal. Eu falei, gente, a gente ficou muito preocupado com meu pai. Eu falei, eu vou ter que morar com meu pai, pra gente cuidar dele, né? E aí eu saí da rádio, fiquei com meu pai. Mas eu saí da rádio porque eu já não tava bem, assim. Eu tinha passado por um período sombrio, aí meio que você dá aquele pico de energia e, de repente, eu já tava entrando numa vibe ruim de novo. Aí veio a pandemia. Aí, 3 meses dentro de casa. Falei. Aí, quando eu falo para as pessoas que quando eu quero demonstrar que eu fiquei muito ruim mesmo, eu falo assim, vocês conhecem Grey's Anatomy? Conheço. Sim. Eu falo, cara, eu assisti 15 temporadas seguidas, que era o que tinha, de Grey's Anatomy em 2 meses e meio, assim. Eu não fazia nada, eu só assistia série, assim. O dia que eu tinha vontade, eu saía da sala e ia pro quarto, assim. E Você vira uma considera que você fuga. entrou numa depressão Sim. profunda? Sim. Vira uma fuga total da... Fuga da realidade, né? Verdade. Eu não fazia absolutamente nada. Nada, nada. E aí coincidiu com o período em que nada podia ser feito também, juntou o útil ao agradável para mim ficar um ser humano totalmente inútil naquele momento. Porque... e foi ali, naquele período, que eu falei, é o seguinte, ou eu vou buscar ajuda, ou eu vou acabar com isso aqui. Esse é o ponto. Porque não... Essa é a virada de chave. Onde você busca ajuda. Falei, ou Legal. eu vou buscar ajuda, ou eu vou acabar com tudo isso. E o trem foi tão sério, assim, o dia que eu falei, ou eu busco ajuda, ou eu acabo, que a minha psicóloga, inclusive mandar um beijo para ela aqui, a Jéssica, que atua lá na Salutem, ela me atendeu no dia 21 de abril, feriado. Pra você ter noção do tanto que a Já coisa esqueci tava do Arthur?
Eu não... O Arthur é o fisioterapeuta? É. É ela mesma. Isso. Morou praticamente junto na época da faculdade em Uberaba. A Jéssica, minha Abraço, psicóloga. Arthur. Abraço, Jéssica. É, justo. Que legal. E aí a Jéssica me atendeu no dia 21 de abril. E aí a gente começou o processo aí, né? Então, isso foi em 2020. Porque eu já tava assim, a série tava acabando, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida, né? E Acabou a série, acabou minha vida. preciso saber o que eu faço agora. Mas foi em Grey's Anatomy que tudo aconteceu, assim. Que legal, cara. Porque na série tem um episódio que retrata o que é a comunidade hoje. Não sei se vocês assistiram a série completa, mas tem um episódio em que uma moça, ela é violentada, ela sofre agressão e daí ela estava assim tão traumatizada que ela não conseguia ser atendida ou entrar em contato com nenhum homem. Porque ela estava muito traumatizada. E aí ela precisava sair de uma sala para outra, para fazer uma tomografia, uma coisa nesse sentido. E aí foi onde chamou todas as mulheres do hospital. E aí elas fazem um corredor para tampar todas as portas e tudo mais. E aí é um momento que eu me emociono porque Eu lembro dessa. retrata muita coisa. Porque na hora que eu vi aquela moça saindo daquela sala e tinha um monte de mulher ali num corredor para que ela não pudesse ter contato com homens, né, naquele momento, Você se sentiu ali? eu falei, é isso que eu quero. E aí onde você virou a chave, quero criar uma comunidade, quero transbordar na vida das pessoas, né? Tem muita gente que precisa te ouvir. Na verdade, eu não falei que eu quero criar uma comunidade, eu ainda não tinha isso formado em si, mas eu falei, eu quero criar uma casa que apoie mulheres que sofreram qualquer tipo de agressão, para que a gente possa pegar essas mulheres e reintegrá-las na sociedade de modo que elas tenham valor para elas mesmas. Porque quando você passa por isso, você se sente quebrado de alguma forma, sabe? Só quem é mulher que passou por uma agressão sabe, seja ela psicológica, financeira, sexual, sabe o que é realmente estar quebrado em um ponto e encontrar ajuda. E aí a comunidade foi vindo disso, assim. Eu falei, eu quero uma casa, mas como é que eu vou criar uma casa? Como é que essa casa vai se sustentar? Casas assim já existe, óbvio que existe, mas como que a gente pode agregar valor dentro disso? E aí eu comecei a me conectar com o marketing digital, eu estava fazendo curso na época no IPOG, e aí eu comecei a empreender, e aí eu falei, aí eu tentava um projeto, não dava certo, porque eu não tinha contato, porque eu não tinha carreira a tempo suficiente, e aí eu fui indo e fui quebrando várias vezes até que eu falei, cara, empreender é muito solitário. Empreender é você estar sozinho e é isso, assim, eu tava passando por um período que eu não tava bem, eu tava começando a me reconstruir, mas eu tava tentando e caindo. Eu falei, cara, isso não vai dar certo. E aí foi onde eu falei, eu sinto falta de ter um grupo onde eu possa tirar as minhas dúvidas, onde eu possa conversar com outras mulheres, onde pessoas queiram a mesma coisa que eu, chegar em lugares altos. Toda oportunidade vem da falta, né? Justo. E todas as oportunidades que vieram pra você, que você agarrou, veio da falta. E por isso que Legal. eu te falo, que eu falei no início, se alguém olhar pela ótica humanista, vai falar, nossa, que situação. Mas no meu, acredito, a PNL me ajudou a tornar isso uma verdade. Óbvio que a terapia também É mudar o ponto de vista, né? foi a entender que nem tudo que estava acontecendo poderia ser de todo mal, né? Porque não é o que o outro faz com você, é o que você faz com O que os outros fazem com você, né? Só que eu demorei um Legal. tempo para entender sobre isso. Ah, todo mundo tem um processo, né? E é Um processo. difícil, né? Porque a gente está falando de um caso de violência. Então, se você for pensar assim, não, mas Deus me forjou para que eu estivesse aqui hoje. Você começa a se questionar, mas eu precisava passar por isso, por ser violentada, para que eu pudesse aprender, de certa forma? Nossa, é uma pergunta difícil, né? Eu falo que eu fiz as pazes com Deus recente. É. Eu e Deus era muito tenso, assim, porque
Hoje eu falo com propriedade, religião não me pertence, não é um Porque você achou que me cabe. tinha um meio pra chegar nele e depois você descobriu que não tinha você Cara, não precisava seguir um meio, né? Sim, eu falo que é tão doido que eu hoje converso com Deus bem mais do que quando eu estava na igreja. Eu costumo brincar, é uma brincadeira assim um pouco chata se a gente for olhar, mas eu falo que quando eu estava na igreja, para mim, Deus era como se fosse o SUS, assim. Que demorava um tempo. Ele existe, a gente sabe. Você, às vezes, vai demorar um tempo para ter uma consulta ali, mas parece que Deus não me ouvia. Eu tinha a sensação de que Deus não me ouvia. Eu falava assim, não é possível, eu tô falando, cadê? Eu tô pedindo e não tá acontecendo. Então, eu tinha uma sensação de que era uma coisa muito distante da minha realidade. Hoje, não. Hoje, na hora que eu tô passando uma situação assim muito, muito complicada, às vezes eu chamo Deus de universo, assim, eu falo, universo, vem cá, vamos conversar. E aí eu sento e falo assim, é isso e isso. E aí parece que eu tenho as respostas assim de uma forma muito mais fácil. Eu falei, cara, Deus não tá numa religião, sabe? Deus não tá dentro de um prédio, não tá numa regra. E aí, hoje, a minha relação é bem melhor do que antes, assim. Bem mais Ainda estou próximo. entendendo Deus dentro da sua magnitude e do meu processo. Tenho muito ainda a fazer, a crescer, a evoluir. Mas eu tenho uma divergência muito grande com a religião, mas hoje Deus é diferente. Mas é justamente por isso que a Thaís falou. Eu falei, cara, por que Deus é tão mal? Eu tive essa percepção de que Deus era mau. É que as religiões, eu sou católica, praticante, mas eu enxergo muito isso. As religiões, elas colocam a gente em um nível de desigualdade, de obediência e de punição. Então, nós somos inferiores, nós precisamos seguir um padrão, senão nós seremos punidos. E, recentemente, eu estava conversando até com um amigo e falando que se nós tivéssemos uma reforma da Bíblia, eu tenho certeza que Deus faria tudo diferente. Porque ele não está aqui para discriminar, né, uma orientação sexual ou qualquer escolha nossa. Muito pelo contrário, ele está aqui para acolher. O amor dele é tão infinito que ele mandou Jesus para nos salvar. Ele sacrificou o seu único filho. Então, se nós tivéssemos essa possibilidade, e eu não sei, talvez um dia isso aconteça, mas aí a Terra vai ter que ser, né? Vai mudar muita coisa? Não, a gente vai ter que todo mundo ir embora, porque ele vai ter que repopular. Mas se tivesse isso, eu tenho certeza que a Bíblia seria muito diferente. Tanto em questão de orientação sexual, pessoas que se divorciam e não podem comungar numa missa, por exemplo. Porque, olha, eu vou ficar em um casamento onde eu sou agredida fisicamente, verbalmente, né, psicologicamente, só porque é pecado eu me divorciar, eu tenho que ficar até que a morte nos separe, porque eu prometi lá diante do padre. Então, isso não me parece lógico e não me parece nem um pouco, e aí os católicos fervorosos vão, né, me cancelar, mas não me parece nem um pouco que seja a vontade de Deus, de verdade. Legal. Eu acho que parte muito do entendimento de cada um e da relação de cada um com um ser maior, e não pelo meio que a gente frequenta, porque não é uma questão interpretativa do que tem há muito tempo escrito ou do que outras pessoas há mais tempo determinaram, mas o momento que a gente se sente encontrando aquele momento de ter um contato com uma força maior. Eu percebi isso quando minha filha nasceu. E até então eu acho que eu não tinha muito isso. Então acho que é muito individual de cada um e não de um grupo. Eu acho que tem muito essa diferença. A gente sente o amor de Deus, cada um no seu universo, do seu modo ali. E eu acho que a gente se conecta, a gente conversa. Por mais que eu frequente a igreja, mas eu me sinto muito mais próxima de Deus em outros momentos do que na igreja. Porque às vezes ali A gente você julga tá seguindo muito. um ritual, você tá julgando, você tá... Nossa, é esse padre que lê. Acaba meu que a Deus. gente peca, a gente julga. E o que estraga, às vezes, a relação com Deus são os próprios nós, né? As pessoas. Sim. É o ser humano, às vezes, na igreja você encontra pessoas... Eu julgo também. Às vezes eu encontro a pessoa e falo, meu Deus, essa pessoa tá aqui, nessa posição ainda. E aí começa, né, o julgamento e o afastamento. Na minha família teve afastamento da igreja por esse motivo. De julgar as pessoas que estão ali.
Mas a gente não pode julgar as pessoas, né? A gente tá ali pra ver, pra ter um contato com Deus. E é E difícil. nós somos todos pecadores, né? E somos todos Mas pecadores. assim, é uma coisa que é muito doida, porque quem mais julga é a galera da igreja, assim, sabe? É porque eu te falo que quando eu saí da igreja, no período que eu estava na igreja, eu era totalmente útil. Depois que eu saí da igreja, nossa, eu era mais do que um zero à esquerda, assim, só pra você entender. E aí onde eu falo, cara, que galera hipócrita. Eu tô falando do ambiente que eu vim. Sim, né? sim. Que galera hipócrita. Para mim era o ninho da hipocrisia. Porque eram pessoas que você sabia que não estava pregando, não estava fazendo o que pregava. Né? Porque a gente sabe, tem um que comenta, o outro comenta, ou você mesmo vê. Então, assim, era difícil algumas pessoas apontar o dedo e eu falar, velho, sério, você tá apontando o dedo para isso? Às vezes é a pessoa que tá traindo a esposa ou o esposo, ou tá fazendo uma sonegação de imposto ali, uma coisa ou outra. Eu falei, sério, sabe? Tipo assim, qual que é a sua prioridade, a sua propriedade para falar, para me apontar, sabe? E aí isso me gerava uma revolta muito grande, muito grande. Tanto que hoje tem alguns nomes religiosos que eu tenho pavor de ver. Eu até silencio do meu Instagram. Eu falo, não sou obrigada hoje a isso. Acontece muito o problema de interpretação, né? Tem gente que interpreta de um jeito, uma religião interpreta de outro. Você tá num ambiente que é de uma forma, igual você falou, no seu ambiente era assim. Tem ambiente que é diferente, tem ambiente que é acolhedor. Sim. Eu participei de um ambiente lá em Campinas, uma comunidade chamada Pantocrator. Nossa, foi onde eu tive conexão com Deus. Eu não tinha antes. Tanto que aqui em Tumbiara ainda é difícil pra mim ter essa religiosidade, ter esse rito. Eu vou e tal, mas eu vou por Deus, não vou pelas pessoas. Sim. E é complicado. Esse a gente não assunto pode generalizar. levanta tanto tema, tanta confusão, tanto julgamento. Concordo plenamente com você. A gente não Faz pode sentido. generalizar. Na comunidade, a Lunher, uma coisa que a Vanessa conversou comigo lá no comecinho, e que a gente sempre tenta trazer, é de não vincular religião e nem política. Porque realmente são temas muito delicados e que, se a gente for trazer para dentro da comunidade, a gente perde um pouco do sentido dela. Perde dela foco, causa dela conflito que ser tão não, às vezes não é um inclusiva, dela interesse. Porque a gente sabe que existem pessoas que são muito extremistas dentro da religião. Mas elas estão ali dentro da comunidade, porque o que elas buscam na comunidade não é religião. Elas buscam esse apoio do empreendedorismo. Então, se a gente for começar a misturar as coisas, e assim também acontece na política, porque as pessoas elas abraçam um político ídolo de ali, né? estimação ali e não largam, né? Então, a gente sempre tenta trazer isso, né, de não vinculação, justamente por conta da polêmica, porque aí a gente perderia um pouco do sentido. Já que você puxou isso aí, Thaís, eu queria saber qual que é, pra você, assim, os maiores, está 2 às vezes no máximo, os maiores benefícios que vocês tiveram ao participar da Lunher. Você, como entrou depois, a fundadora foi a Vanessa e você entrou depois. Conta pra gente. O maior benefício, ele é muito pessoal, meu. Sim. Eu sou uma pessoa... Eu sou não, porque isso não é meu. Mas eu tenho características extremamente perfeccionistas e controladoras. E estar em um ambiente com tantas mulheres não me permite ser assim. Porque senão, ou eu vou deixar todo mundo surtado ou todo mundo me odiando. Então, e não é isso que eu quero. Eu quero realmente fazer amigas ali. Eu quero ser uma pessoa que vai ajudar, que vai ser ajudada. Então, a comunidade, ela tem me ajudado muito a soltar esse controle e a me tornar uma pessoa menos perfeccionista. Porque as coisas não saem como a gente planeja. Então, assim, é muito difícil ser feita só a minha vontade também. Eu sou... Você falou do toque? Eu sou essa pessoa que eu tô aqui pensando que eu fiz uma postagem anteontem e uma letra ficou errada. Meu Deus, eu sou a pior pessoa do mundo. Entendeu? Então, assim, no dia a dia, no nosso dia a dia, eu estou aprendendo ainda e às vezes eu falo para as meninas, eu tenho os meus rompantes, eu mando um áudio e depois eu falo, opa, desculpa, tá tudo bem, tá tudo certo, então vamos deixar quieto, porque eu quero que as coisas aconteçam, eu quero que seja muito organizado, eu sou uma virginiana muito metódica, então as coisas comigo é agenda, então a comunidade tem me trago isso, sabe? Legal. De ficar mais leve mesmo, de deixar as coisas acontecerem. E o segundo ponto
seria ver realmente a transformação na vida dessas mulheres. A gente vê pessoas que entraram lá atrás, que participaram do primeiro evento, totalmente desacreditadas de si. Quanto tempo tem esse primeiro evento, desde o início da Lunher para agora? Agosto a gente lançou, né? A gente lançou 30 de agosto. O primeiro evento foi 26 de setembro, 28 de setembro. Então, nós estamos desde setembro. 6, 7 meses, mais ou menos. 7 meses. Estamos entrando aí. E mulheres que chegaram totalmente desacreditadas de si, que foram realmente por insistência de alguém, ou porque, não estou fazendo nada, foi um evento gratuito, então, mas elas nem se viam como empreendedoras. E hoje elas têm sede. Elas têm sede de participar da feira, de participar. Elas não correm e vão participar da nossa corrida. Então, elas querem participar de tudo da comunidade porque elas se sentiram pertencentes àquele ambiente. O evento foi como se fosse uma faísca, né? Para acender o fogo do empreendedorismo nas mulheres que vocês receberam lá. O evento da corrida Elas Correm vai ser o primeiro evento agora em março, é isso? A primeira edição do Elas Correm vai acontecer agora em março, em comemoração ao Dia da Mulher. Então, nós faremos uma corrida só de mulheres. E aí, teremos a possibilidade da caminhada de 3 quilômetros também, porque muitas mulheres ainda não correm. Corrida é um esporte que está super em alta, né? E a corrida de 5 quilômetros. E todas que participarem vão ganhar medalha de participação, vai ter número de peito, está muito organizado. Nós fizemos um treinão na semana passada com mais de 100 mulheres. Então, assim, tá todo mundo abraçando muito, porque a gente tenta levar muito essa questão de cuidar da sua empresa como um todo. E cuidar da sua empresa começa por cuidar de você. Começa por cuidar da sua saúde, né? E as inscrições... tem um homem nesse negócio, que é o organizador, Luan, participante aqui. Luan. Abraço, Luan. Abraço, Luan. Foi o nosso primeiro aqui? Nosso primeiro convidado. Legal. Luan tá organizando com a gente. Ele é o meu treinador também. Para participar da corrida, tem que fazer parte da comunidade Lunher ou é aberto para qualquer mulher? Aberto para qualquer mulher. E como funciona a inscrição? O link de inscrição tá na bio do Instagram da comunidade Lunher. Tem lá o linkzinho. Só até o dia 8 de março. Então, a mulherada tem que ficar atenta aí para não perder. Nós temos um limite de inscritas. Pelo regulamento, são 150 inscritas. Já temos mais de 100. Então, até o dia 8 ou até completar 150 inscritas. Bacana, que bacana. Vocês falaram que existe um núcleo. É composto por quantas pessoas, quantas mulheres? Né? O núcleo Ágora, hoje, ele é composto por 5 mulheres, que são de 5 áreas que a gente entende como fundamental para quem está começando a empreender. O Ágora é um núcleo que administra a Lunher. Só para eu entender. O Ágora é eu gosto de falar que o Ágora é o coração da comunidade Lunher, né? Porque, na verdade, ele é o ponto de conhecimento, né? A fonte de conhecimento que a gente passa para aquelas mulheres que são empreendedoras. Hoje, na diretoria, a gente tem, sou eu, a Érica Caldas e a Laiciane. Nós estamos ali moldando a comunidade e as meninas são o coração e o rosto da comunidade, né? Então, você vai ver aí vários materiais dentro do nosso Instagram, onde as meninas estão expostas, porque justamente essa é a ideia. Fornecer o conteúdo a partir da base. Então, a gente entende que para que você possa empreender hoje, você tem que ter o mínimo de conhecimento sobre finanças. Entender um pouco sobre marketing, o digital principalmente. Né? Jurídico importantíssimo, né, Thaís? Jurídico é uma área que as pessoas às vezes ignoram, mas que depois elas levam ré, né? Porque se você não tiver preparado ali, você vai ter um problema. Então, a gente falou, o jurídico é fundamental para quem quer empreender. Precisa entender o que você pode ou o que você não pode fazer, o que você tem, o que você não tem de direito. Liderança é uma parte que né, é impossível você ir, principalmente se você for trabalhar com equipe, não saber liderar. É óbvio que você não precisa saber de tudo, mas você precisa ter o mínimo conhecimento possível. E, por fim, é a mentalidade, né? Porque essa eu falei desde o princípio. Eu preciso ter alguém da mentalidade, porque se não tiver, para mim, não tem... As outras partes não funcionam. Não funciona. Não funciona. E eu falo por mim. Acho que é o mais importante, né? Acho que se a gente fosse colocar num grau de importância, a mentalidade viria primeiro, porque sem uma boa mentalidade... Você não consegue Tem que empreender. ter muita mentalidade, uma coragem muito
muito aguçada ali no hora empreender, de- porque empreender aqui é difícil, não tem jeito. Super. Se você não tiver a mentalidade. Na hora que eu comecei a montar o núcleo, assim, junto com a Érica, eu falei, mentalidade é fato. Porque eu falo por mim. Que Se eu não bacana. tivesse trabalhado meu psicológico, hoje eu não estaria sentado nessa mesa. Quais são os maiores desafios que vocês enfrentaram como empreendedora na Luma? Ainda Falta de tá... apoio. Falta de Eu ia apoio. falar que ainda tá acontecendo. Para crescer, né? Porque vocês querem expandir, querem ir para outros estados, quem As sabe. reuniões outros são países, fechadas. Não, assim, entre a gente faz as nossas reuniões, mas os nossos eventos são abertos. Então, Alberto. Quando a gente fala de falta de apoio, é tão engraçado que, assim, todos os eventos que a gente vai fazer tem custo, a gente tem que correr atrás, né, de patrocínio Sim. e tudo mais. Mas não é só isso. É a falta de apoio, inclusive, de quem está em volta. E a gente tem que ouvir muita coisa desagradável. Aquele grupo de palestrinha, o grupo das feministas. E Mas quem fala isso são os homens ou são mulheres? homens. Ah, homens. Homens, Porque o que acontece? O que eu vejo muito? A gente está crescendo. Felizmente, é um movimento que está sendo abraçado, que está sendo muito bem visto por pessoas que têm um nível de consciência já maior. Mas a gente também está incomodando. Porque quanto mais a gente crescer, mais a gente vai incomodar. Prego que se destaca é martelado. Exatamente. Pode preocupar com esses E comentários. como é um não. grupo de mulheres rosa, é muito fácil vincular um movimento feminista. Não somos. Nada contra, tá tudo certo, mas nós não somos um movimento feminista, nós somos um movimento feminino. E é totalmente diferente. Né? É um Legal. grupo de empreendedorismo, não é um grupo buscando igualdade entre homens, até porque detesto esse Não é uma discurso. disputa. Não, não é. detesto esse não discurso quer. de igualdade. A gente não quer disputar, pelo contrário, nós queremos e precisamos do apoio masculino. Vocês são mais fortes, vocês, querendo ou não, têm uma credibilidade no mercado maior do que a nossa, porque nós é muito. Se eu tiver a mesma profissão, se eu for advogada, você também, você Por vai conseguir, preconceito. por preconceito, por uma questão mesmo estrutural, cultural, Sim. né? Então, tá tudo bem, é normal. A gente está desconstruindo isso aos Uhum. poucos. Não serei eu, não será a Vanessa, não será a comunidade Lunher que irá, de uma vez por todas, acabar com isso. Mas nós somos um ponto de partida. Para que as pessoas entendam que a gente não precisa competir nem entre gêneros. Não é uma competição entre homens e mulheres. Chegaram até mim falando que, nossa, achei tão bacana o movimento de vocês, a gente está pensando em criar um movimento de homens assim. Eu falei, apoio total. Eu acho que vocês devem mesmo. Tem que fazer. Eu sei que você já teve um grupo de mastermind, né? Aqui. Eu trouxe um treinamento Trouxe de mastermind. mastermind. Querendo ou não, é uma espécie de um mastermind. É claro que a gente sabe que o mastermind é menos pessoas ali, né? Assim, Mas mais é um focado. mastermind, porque vocês estão um núcleo ali, vocês se ajudam no núcleo. Sim, Sim. E aí vocês transbordam o conhecimento de vocês em pessoas que não têm a capacidade de ter um mastermind. sim. Então eu acredito fielmente que é um mastermind entre vocês. E Agora, depois vocês imagina. transbordam isso para a comunidade que não consegue. Que não consegue ter acesso. Eu acho muito interessante porque é o seguinte, eu sei da dificuldade que é também de relação homem e mulher. Eu e a minha esposa, nós vamos ter conversas, às vezes eu vou falar com ela sobre empreendedorismo, e ela também é. É difícil conectar eu e ela. E ela numa comunidade entre mulheres, vocês visões conseguem se diferentes. entender, visões diferentes, formas de falar diferentes. Eu acredito que ela ouvindo mulheres empreendendo e trocando figurinha ali, né? Vai ser muito mais fácil dela entender e conectar do que às vezes comigo. Ela vai se sentir Então, eu talvez se- mais pertencente. Vai ali ao se grupo. sentir mais pertencente, vai se sentir mais apoiada. Eu tento apoiar ela às vezes. E às vezes eu sinto que eu não, às vezes, estou conectando. Talvez E às seja vezes uma ela quer só prática. desabafar, eu já Homens e venho com a mulheres são solução muito muito diferentes. objetiva. Eu sou muito objetivo. Homens e mulheres são muito diferentes. Nós somos biologicamente diferentes. Então, a mulher é mais sensível. O homem é mais prático. Exatamente. Então, às vezes ela quer desabafar uma coisa, ela quer que você acolha ela Acolha. ali. E você não. Aqui, ó, faz isso. E eu vi uma postagem muito legal, isso serve para todos os casais, viu, gente? Que é assim, ó, eles resolveram um problema de casal quando
ela começou a falar com o marido, olha, isso que eu vou falar agora é só pra desabafar. Isso eu vou até falar pra Maria Rosa quando eu chegar em casa. Porque é muito importante. Porque o homem foi feito pra resolver. Parece que eu sou muito pra solução. Então, quando ela fala, ela quer desabafar, igual você falou, eu já venho com a solução pronta. Tá aí, vai lá. E pra mim tá tudo certo. Pronto, acabou, vamos embora fazer outra coisa. E ela não, igual você falou, é muito isso. A gente Muito, tá, que legal, cara. A gente tá A comunidade vai ser... A comunidade, eu gosto de falar que é impossível definir ela em uma única coisa. Porque ela, na verdade, é um ecossistema de coisas que vem acontecendo, né? Nós temos os encontros presenciais, que são os nossos eventos, e acontecem em formatos totalmente diferentes. Por exemplo, o primeiro encontro que a gente teve é o que o pessoal geralmente chama de rodada de negócio, ou se não, tem um nome em inglês que agora eu não me recordo, Speed Network, que, na verdade, são mesas, né? São mesas que as pessoas vão trocando depois de um tempo. Né? Então, legal ter um tempo. Isso. Já fiz isso. Muito legal. O primeiro encontro da comunidade, a gente pegou 5 mesas com 10 cadeiras. 5 porque era as 5 áreas do núcleo, né? Então, ao invés de rodar as meninas, a gente rodava as meninas do núcleo, porque é mais fácil mover uma mulher do que 50, né? E aí a gente fez... Aliás, 5 mulheres do que 50. E aí a gente fez essa troca. Esse foi o nosso primeiro evento. Super bem aceito. A Unimed abriu as portas. A gente realizou no auditório da Unimed. Em seguida, a gente fez o nosso workshop. O nosso workshop foi na Ubra. Era um workshop que a gente tinha 150 vagas. A gente teve 209 inscrições. Os 2 primeiros eventos da comunidade foi totalmente gratuito. Totalmente gratuito. E todo mundo chegava e falava assim, é sério que isso é gratuito? Porque, tipo assim, a gente entregou camiseta, bloquinho de nota, caneta, caneca, tinha coffee break. Então, eles falavam assim... Muito conhecimento. E muito o mais importante. Nossa legal, Senhora. Pessoas acham, quem tá patrocinando? Quem tá por trás? Quem tá fazendo? Quem que é o grande empresário que está... Eu ouvi isso. Quem que é o grande empresário que tá auxiliando vocês? E é tudo na garra. O grande empresário. Tudo na unha. Para as mulheres que estão assistindo e estão se perguntando, que já têm um conhecimento ou estão descobrindo agora sobre a Lunher, o que vocês diriam para essas mulheres para abrir a porta para elas virem para o grupo, para a comunidade? Venham. As pessoas falam assim, como que eu faço para participar? Eu ia falar isso agora. E como fazer? Participe. Vá nos nossos eventos. Aí todos os eventos, agora são por agora vão divulgados. ser O que divulgados. vocês podem agregar para as mulheres que estão assistindo? Como valores elas estão? Será que eu posso ir? Que às vezes eu quero participar por curiosidade. O que vocês podem dizer para atrair essas mulheres? É o que eu estava dizendo. A comunidade, ela é um ecossistema, né? Nós estamos construindo um ecossistema. Eu gosto de pensar assim, porque são várias coisas que tem dentro disso. Igual eu falei, a gente tem os encontros presenciais, que são os nossos eventos, né? Aí a gente agora está vindo no formato do online, dos encontros online, que é justamente o que ele falou. Às vezes ela só quer ouvir. Então, como que funcionam nossos encontros online? Que é o Conecta Lunher. O Conecta, ele tem o formato de primeira reunião, a gente sempre vai trazer uma player do mercado para contar suas vivências. Então, vamos lá, vamos pegar uma empreendedora que já tem umas 4, 5 lojas consolidadas aqui dentro de Itumbiara para ela contar como que ela empreendeu. E a partir daquilo ali, as meninas vão absorvendo, porque é mais fácil eu empreender a partir do momento que eu sei onde você errou. Então, eu não vou ir no mesmo caminho que o seu, ou eu vou adaptar para a minha realidade. Então, a gente quer proporcionar essa experiência para elas. Então, uma vez é sempre com uma player, a segunda vez é para a gente ouvir elas. Igual, é para ela chegar ali e falar a história dela. Como se fosse um hot seat. Você fala quais são os seus problemas, a gente... No núcleo ali vai resolver cada problema. Isso é muito importante. Porque o Conecta, ele é justamente para abrir um espaço para que elas possam ouvir e serem ouvidas. Porque, às vezes, a gente percebeu isso na mentoria que a gente fez recente. As meninas começavam a falar e eu falava assim, cara, elas querem ser ouvidas. Eu tenho que entender como que a gente vai fazer isso. Porque, principalmente na mentoria da mentalidade. A hora que elas começavam a falar, e elas iam falar da dificuldade de ser mãe, ter 3 filhos, e empreender, e arrumar casa, e fazer não sei o que. Elas querem falar.
Então, o Conecta vem para isso. Então, a gente tem o de formato presencial, o online, que a gente está introduzindo agora. A gente tem o nosso podcast que está sendo construído também, que é para dar espaço para que essas mulheres possam falar, contar as histórias Vocês delas. têm espaço para podcast já A montado? gente está montando o espaço. O espaço aqui está disponível até para Exato, aluguel, para fazer vocês essa organizarem, propaganda. tem Eu equipe. agradeço Pra demais. quem investir, tá aqui, ó. Cara, mas eu vou te Preparado. falar, você sabe, eu ia atrasar justamente porque o pessoal tava lá em casa montando Ah, é? a mesa e tudo mais, mas um pouquinho antes a gente com certeza ia vir pra cá. A gente não sabia, sinceramente. sabia. Porque senão a Olha gente só. Não tinha investido. não tinha investido tanto na estrutura e tudo mais. Inclusive, eu comecei com essa ideia do podcast porque as meninas queriam falar, elas queriam serem ouvidas. E aí eu troquei uma ideia, inclusive, com o Arthur, que na época a gente tava conversando. Já tem nome já, um podcast? É o Fala Lunher. Fala Lunher. Isso. Fala Lunher. Legal. Porque as mulheres querem falar, então vamos deixar elas falar. Né? Tipo, fala mulher. Então a gente por isso que eu falo que é um ecossistema. A gente tem os encontros presenciais, tem os encontros online. A gente está vindo com o formato agora do podcast para essas mulheres também. E tem outros projetos que vão vir agora, nesse ano de 2025, que é justamente para que cada vez mais elas possam estar inclusas, né? Porque quando as pessoas falam assim, eu quero fazer parte, como é que eu faço parte da comunidade? Às vezes fica subjetivo o fato de falar assim, vai no nosso evento. Porque é uma coisa, às vezes, muito distante, né? A Thaís sabe, a gente tem uma agenda. Então, por exemplo, a gente teve agora... Quando vai ser o evento? em maio, por Isso. exemplo. Aí a Todas pessoa as fala, informações. Nossa, eu vou ter que esperar Até maio. maio para fazer E parte. outra coisa também, às vezes não é uma pessoa que quer uma mentoria, às vezes não é uma pessoa que quer participar de um workshop, mas é uma pessoa que quer apenas expor o produto ou o serviço dela. E aí nós teremos a feira do empreendedorismo feminino acontecendo. Justamente. Às vezes é uma pessoa que esteja... Vocês vão ter agora o Elas Empreendem. Elas empreendem. Em Essa março. feira que você falou. 8 e 9 de março. E 8 e aí 9 é de onde março. que a gente estava, que vocês perguntaram em relação aos desafios. O maior desafio é não ter apoio, justamente por isso. Igual a Thaís falou assim, quem que é o grande empresário? O grande empresário é a unha. Porque os eventos todos foram feitos na unha, na garra. Igual a gente está indo para a nossa feira. Tá sendo muito difícil, muito difícil. Não é questão de chegar e se lamentar, é porque é complicado você chegar, apresentar o projeto. Apresentei o projeto para várias empresas e essa semana foi uma sequência de nãos que você fala assim, eu comentei com a minha namorada, eu falei assim, é mais fácil desistir, eu entendi agora que a galera desiste. Porque é bem mais fácil falar assim, ó, tá cancelada a feira e eu vou dormir em paz, porque aí eu vou dormir. Entendeu? Mas não desista, porque o início é Não, esse. claro. São 6 meses? Vamos dizer que são 6 meses, 6 né? meses, É muito fácil desistir, mas acho que não tem nada melhor do que a recompensa de Não, você isso é sem conseguir dúvida. realizar aquilo. Sem dúvida, mas Estava conversando com a Beth até, com a Elizabeth, que também faz parte da comunidade, do núcleo. Foi ela que fez essa ponte para a gente, né, Rodrigo? Esses Um abraço a primeiros- Beth. Minha madrinha de casamento. a Beth é maravilhosa. Esses primeiros eventos nossos, eles estão sendo muito desafiadores. Aí eu estou bem à frente da corrida, então eu estou sofrendo na pele essa questão de patrocínios, de correr atrás e tudo mais. Mas eu confio que nas nossas próximas edições, porque nós teremos a segunda edição do Elas Correm, a segunda edição da feira, né? Vai ser tudo mais fácil. As pessoas, as empresas vão nos procurar querendo nos apoiar. Porque nós já teremos crescido, já teremos tomado uma projeção. Eu entendo também o empresário, o lado do empresário, de falar assim, mas será que isso vai me trazer um retorno realmente, né? Será que não é um investimento que eu posso fazer em alguém maior? Né? Porque ainda somos muito pequenas. Mas eu acredito tanto no projeto, desde o primeiro dia que a Vanessa me apresentou. E, assim, eu fugi da Vanessa. Ela queria falar comigo. E eu acho que eu fui Você já tinha falado com a Suzana, né? Já tinha. Você Só foi tinha a segunda. Suzana de mentalidade e eu fui a segunda pessoa com quem ela falou.
E não é que eu fugi, é que eu tava tão corrida e ela Você tava tava lá com no... sua mãe internada. Minha mãe né? tava na UTI, ela tava lá no perfil dela, tráfego pago. Eu falei, ela quer me vender um serviço de tráfego pago? Eu não quero agora e tudo. Mas quando ela me contou, né, o que era a comunidade, o projeto, eu abracei total e eu acreditei e ainda acredito muito e vejo de uma forma, assim, gigante. Eu participo do reservatório de dopamina, que é o RD do Conheço. Wesley. Wesley Delegamore. E eu vejo a comunidade do tamanho do RD. Então, assim, eu tô na plataforma do RD e a gente tem projetos aí grandiosos na comunidade nesse sentido também. Eu vejo muito potencial, porque é algo que ainda não existe tão nichado e que é uma dor da maioria das mulheres. Hoje, o meu público no Instagram tem quase 10 mil seguidores e eu acho que 95% são mulheres. E são tudo que a gente fala, que a gente prega dentro da comunidade, que a gente faz, são dores comuns das mulheres. Eu acho que não tem nenhuma mulher hoje que empreende, eu estou falando até das grandes, Natália Beauty, que não tem dores similares, que ainda não vivem todas essas questões que a gente traz para dentro da Alunher. Então, Legal. eu realmente acredito demais e acho que é só uma fase que a gente está passando. Eu A acho- Thaís, ela realmente acredita, porque o dia que eu cheguei lá, a primeira coisa que ela falou, você já registrou esse nome? Aí eu falei Pelo assim, amor de não, Deus, Thaís, mulher. ela, deixa eu olhar aqui, já foi, aí a gente já registrou a marca. A gente registrou a marca antes de abrir o Vocês CNPJ. já registraram o nome do só pra vocês podcast? entenderem. Não. Pois é, gente. Conta isso no podcast. Não, antes de ir pro ar, vai registrar. Vamos registrar. Se Corta precisar, a gente só tá empenhado em não desistir do projeto. Se precisar mudar o nome, será com o maior prazer. A gente vai continuar independente de qualquer Bom, coisa. Não, É, muito faz bom. sentido, Mas faz esse sentido. nome, é que assim, você contou pra eles? Contei. O que significa o nome? As pessoas não entendem. Né? E aí, quando a gente explica o que significa o nome, e foi o que ela me falou, na hora que ela me falou, é mulher, Só que né? vai Só que misturado. misturado. Eu falei, você já registrou? Porque senão eu vou ser a primeira a roubar essa ideia. É Ficou legal, ficou sensacional. muito legal o nome. Ficou Sensacional. legal mesmo. Porque a ideia do nome é justamente esse, né? A mulher, ela tem várias versões de si, se perde em vários momentos, mas ela consegue se encontrar. E o nome é justamente esse. A gente tá perdida, mas a gente consegue se É encontrar. uma bagunça organizada. Bacana, gente. Que legal. Ó, eu queria falar para vocês. Eu tenho uma clínica de emagrecimento e medicina esportiva no Tron. E queria apoiar o projeto de vocês para integrantes da comunidade, tá? Perfeito. Com a gente organizar uma parceria para consultas, para quem tiver necessidade, para todos os integrantes da comunidade Lunher. Tá? Muito Então, bacana. essa parceria Isso- está aqui Registrado. Bem, registrada. Olha só, Vem cá. e vocês falando sobre essa questão das empresas não valorizarem ou não comprarem a ideia, tá embrionária ainda. Vocês estão no mercado do interior, cara. No Sim. interior, o empresário do interior, ele pensa muito ali no imediatista e muito no resultado financeiro, às vezes, da parada. Se vai para São Paulo, é diferente. É outra conexão com as pessoas, outra conversa que você vai falar com o empresário. Então eu vejo que vocês vão ter um desafio muito grande, mas não pode desistir de jeito nenhum. Não. Tanto que desistir agora não é vocês já opção. arrumaram duas parcerias aqui, né? A Que Passo vai ser patrocinadora também da corrida, elas correm, né? Bacana. Então a gente tá muito feliz em ajudar. É muito legal Essa essa parceria ideia. vem muito de encontro a vários projetos da comunidade. Como eu falei, né? É um ecossistema. Então, assim, uma das coisas que a gente quer introduzir a partir da corrida é o programa de lifestyles da comunidade, né? Porque a gente acredita muito na questão de corpo e mente, né? Que é um pressuposto da PNL também, né? Corpo e mente são parte de um único sistema. Então, assim, para você empreender, é o que a gente falou, se fosse colocar numa escala, a mentalidade é a coisa mais importante que se tem, né? E aí esse não está na base do núcleo, mas é de suma importância, que é o físico, né? Se hoje você não cuidar do seu físico, da sua saúde física, daqui 2, 3 anos você já não consegue mais empreender porque você está refém das suas escolhas, né? Que aí vem sequência de doenças, entre outras coisas. Então, a gente acredita muito no poder de empreender, mas você consegue empreender a partir do momento que a sua mente está sadia e o seu corpo também. Empreender é muito também questão de disciplina, né? O Sim. empreendedor tem que ter uma disciplina e uma garra muito forte. Se ele não tiver energia para isso, Justo. ele vai se Então, perder no caminho. E Total. eu falo que, assim, eu sou um exemplo. O Rodrigo me conhece há muitos anos.
O Átila acho que não lembra de mim, mas o Rodrigo sim, que a gente sempre foi um pouco mais próximo. Eu sou um exemplo do poder da disciplina na sua vida. Eu saí de um cenário de obesidade, 130 quilos. Hoje eu sou até chata com a minha disciplina de alimentação, de treino, de corrida ali junto, porque eu vi o impacto disso no meu negócio. Eu não enxergava o meu escritório como um negócio. Eu não me enxergava como empreendedora. Eu simplesmente era uma advogada. Eu acordava, eu achava que eu tinha que morrer de trabalhar no escritório. Trabalhava 12, 14 horas por dia. Não via para onde ia meu dinheiro, porque eu ganhava, gastava, não tinha gestão. Você não tem disciplina, você não tem organização, você não tem gestão. Ah, Thaís, mas você tinha agenda? Eu tinha agenda de atendimento de audiência. Eu não tinha um tempo para mim, eu não tinha tempo para... Estudava quando dava, do jeito que dava, para coisas específicas. Então, era muito assim, vamos levando a vida, né? Durante a maior parte aí da minha advocacia. Quando eu tive essa virada de chave, eu sou pós-bariátrica, e foi na terapia que eu comecei a entender tudo isso, e aí é uma história gigante que não cabe aqui, depois pode me convidar de novo para o podcast. Com certeza. Mas quando eu tive essa virada de chave e que eu comecei a passar por esse processo, eu comecei a me enxergar como mulher, como empresa. Falei, peraí, eu tenho um negócio. Não, eu tenho que cuidar da gestão do meu negócio, eu tenho que organizar meu negócio, eu tenho que aprender a ser líder. Eu tenho que ter disciplina para eu fazer as coisas dentro do meu escritório, dentro da minha casa e na minha vida. Então, assim, quanto antes a gente puder trazer para essas mulheres essa mentalidade do autocuidado, não é pelo físico. O físico é bom, mas é maravilhoso você se olhar no espelho, se sentir bem, mas isso não é o principal. Os benefícios que essa disciplina te traz vão muito além da estética. É mais o lado mental. Eu gosto de dizer sempre que não é a questão estética, mas é mais uma questão mental. E a estética, muitas vezes, é só uma consequência daquilo que você vai organizar. Né? É o resultado, Exatamente. mas é um resultado que também te impulsiona, porque você fica mais feliz com você se sente melhor, você se sente mais bonita, mais amada, né? Você se impõe melhor nos Autoestima lugares. te traz mais dinheiro. Sim. É porque você começa a se dar mais valor também. E uma coisa que eu aprendi é que não tem como você ser diferente em casa do que você é no trabalho. Se você começa a ter disciplina com você mesmo, todas as áreas da sua vida começam a mudar a disciplina também. Tanto no financeiro, quanto na família, quanto no vai estudar, disciplina de estudo. Eu acho Se que você não reverbera tem- em tudo. Se você não tem disciplina em uma área, eu não acredito que você tem nas outras. Exatamente. Da mesma forma como se você não cuida. E assim, eu entendo, as pessoas passam por diversos momentos e é normal mesmo a gente dar uma, né, descuidada de algumas áreas, tá tudo certo. Mas se você coloca ali debaixo do tapete alguma área da sua vida e deixa pra lá e vai cuidar de todas as outras, você não tá cuidando bem de nenhuma. É importante desequilibrar em algum momento. Pra dar, às vezes, um sprint ali. Mas se você não olhar para aquilo, Às você vezes deixar vai, de você mão... vai entrar em hiperfoco, por exemplo. Agora eu vou focar na minha área profissional. Só que a gente aprende, eu tenho MBA em Neurociência e Comportamento Humano, e a gente aprende isso muito também nos nossos cursos aí de desenvolvimento pessoal, nas imersões, que o hiperfoco ele precisa ter prazo. Então, prazo Então, eu vou determinado. focar na minha área profissional. Por quanto tempo? 90 dias? 120 dias? Mas que isso não é saudável. Mas entre 90 e 120, tudo bem a depender do seu projeto. Então, beleza. E aí, quando você é casado, você tem que ter a conversa difícil. Olha, eu vou focar aqui, por conta disso e disso e disso. Ah, agora eu vou focar no meu físico. Eu quero me tornar uma corredora, um atleta profissional. Por quanto tempo? Então, eu vou ter que deixar aqui, vou ter que desequilibrar o pratinho da advocacia, colocar gente para trabalhar para mim, porque eu realmente vou ter que ter uma rotina diferente, né? Muda totalmente. Então, assim, isso, tudo bem. Agora, você viver por anos, como eu vivi, jogando coisas para debaixo do tapete. Vida pessoal, amorosa não existia. Vida financeira, nem sabia. Depois eu fui ver, eu comecei a me assustar com a quantidade de dinheiro que eu tinha ganhado e não sabia para onde tinha ido. Entendeu? Isso causa ansiedade, que a ansiedade ataca a alimentação, que a alimentação E as compulsões, vira um ciclo né, vicioso, culturais, né? A gente sabe. E aí você vai
começando a se compensar ali com o que tá mais acessível e que te dá prazer no momento. Nossa, é tenso, né? Eu acho que é muito uma questão de... Porque tem hiperfoco pra tudo. Igual a Vanessa falou no caso dela, ela tinha hiperfoco pra série que ela ficou durante a pandemia assistindo. E não necessariamente o hiperfoco é uma coisa boa, mas junta muito quando você tem um propósito adiante. Você tem um propósito em mente, tem um Sim. propósito de vida, ou alguns propósitos, vamos dizer assim, e isso te direciona. Aí acho que esse hiperfoco acaba sendo algo mais saudável, desde que esteja atrelado a um lado mental, pra te fortalecer e sair bem disso. É um lado próspero, não Vai te pra dar um ir pro resultado buraco, né? positivo. Eu acho que Verdade. talvez seja essa história da Vanessa em relação a ter criado e ter iniciado a semente do projeto Lunher. Eu penso dessa forma. E pra quem quer correr no Elas Correm, precisa ser uma corredora, precisa ter disciplina ou é mais um evento pra se reunirem também? Não Conta um pouco precisa. pra gente. Por mais que seja uma corrida de rua, onde nós teremos colocações ali, né? Primeiro, segundo, terceiro lugar, é uma corrida de confraternização, digamos assim. Tanto que a gente colocou a caminhada de 3 quilômetros e a corrida de 5 quilômetros. E aí, as meninas vendo ali no Instagram minha rotina e que eu corro, começaram a chamar, vamos treinar, Thaís, você não quer ir com a gente? Vou. Sábado agora vai ser o primeiro dia que eu vou com elas. Eu nem poderia correr, porque eu tenho prova no domingo, vou correr 10 quilômetros. E aí, o Luan me autorizou a fazer um treininho com elas ali, só para elas tirarem da cabeça delas isso que você não consegue. Porque você consegue. É muito mental. É muito É mental. muito mental. A primeira vez que eu corri 5 quilômetros de uma vez, eu não fazia acompanhamento. Eu nunca tinha corrido. Eu sempre dava trotinho, caminhava e tudo mais. Eu simplesmente estava num dia péssimo. Estava pé da vida. E eu precisava chorar e extravasar. E eu falei, vou correr. Eu corri 5 quilômetros na Beira-Rio chorando os 5 quilômetros. E aí, quando eu terminei, eu falei, ué, eu corro. É isso. Eu tenho que estar com raiva para correr, mas não é isso. Nossa, mas eu queria essa raiva pra correr. Mas não é isso. O que eu comecei a perceber? E aí tem até... Eu vi esses dias na internet um vídeo que falava, e eu acho que é aquele atleta e escritor do livro Não Desista... Nunca é Hora de Parar. Sim. Nunca é Hora de Parar. Eu acho que ele fala isso no livro, eu não li o livro ainda, mas eu vi um vídeo que falava sobre isso. David Goggins. David David Goggins, né? Goggins. Vídeo do- Nossa, Eu acho tava que querendo- essa frase é do David Goggins. No YouTube. Quando você acha que você está no seu limite, você ainda está em 40%. E depois que eu vi isso, eu fui fazer 12 quilômetros num treino longo. E eu não tinha dormido bem. E tudo influencia na corrida. Alimentação, sono, tudo. E aí eu falei, eu não vou conseguir. Mas se eu conseguir 8, tá ótimo. Quando eu corri os 8, eu falei assim, eu já fui mais de 40%. Calma aí, então. Se eu tô... Aí aquilo começou na minha mente, eu comecei a pensar sobre isso e vai passando um filme na sua cabeça. Então, assim, a corrida não é para ser algo para quem corre já. E aí eu fico muito feliz quando eu entro aqui e vejo amigas minhas que nunca correram, que estão lá. Seguidoras que me perguntaram, Thaís, eu posso participar? Mesmo se eu não der conta de correr os 5 quilômetros todo. Eu posso participar? Eu posso caminhar durante o percurso? Pode. Não tem problema nenhum. Você não deu conta de correr os 5 quilômetros todo? Volta no 3º quilômetro na caminhada. Não tem problema. É para ir, se divertir, confraternizar, se sentir pertencente ao movimento, sentir que você é capaz, porque você é. Eu tenho certeza disso. Nós teremos café da manhã depois, teremos sorteio de brinde. Então, assim, vai ser um momento muito legal. Mesmo que não Destinado a consiga, né, mulheres. Thaís? Mesmo que não consiga. É um ambiente ali pra estar iniciando ali, né? Mesmo Pra que não confraternização. consiga. Você quer iniciar? Se a pessoa não conseguir, vai estar sendo acolhida da mesma forma, né? Exatamente. É comprovado cientificamente que, e aí o Dr. Átila tem muito mais propriedade até para falar que eu, mas que o cardio, ele ajuda no seu foco, na sua concentração. Então, o exercício físico de cardio, ele é muito benéfico. A musculação é importante, sim, o treino de força, mas o cardio também. Então, fazer uma caminhada ou que seja uma corrida vai te trazer muitos benefícios. Eu achei muito legal você falar da caminhada, porque a pessoa que não consegue correr, ela acha, não vou, porque é corrida, não consigo correr, tô obesa. Não, vai na caminhada então. Obesa, Vai na caminhada, vai grávido. conversar, vai... Se a sua médica né? te liberou, você tá grávida, sua médica te liberou,
vá também. Legal. Idosa, não tem problema. É para todas as mulheres. Essa é só para mulheres. Mas quem sabe a gente faça né? uma aberta aí futuramente, né? Legal, gostei da ideia da corrida e eu vou soltar mais uma aqui para ajudar vocês. Todo mundo que participar da corrida Elas Correm vai ter um voucher de 20% para comprar na Equipaço. Olha só que Ó. legal. Então, todo mundo que fizer inscrição pode falar comigo, a gente vai organizar esse voucher para vocês, para ótimo. todo mundo, né, da comunidade. Quem fizer inscrição já vai no kit. Vai ter um kit Vai também ter de o kit, vai ter o entregar? kit. A gente Vai entrega sim. junto com o kit. Legal, legal. Maria Rosa vai participar da corrida, não? Cara, ela é doida pra correr. Vamos cara. inscrever ela e a Nath, então, já vamos organizar. Vamos inscrever as duas. Vocês Estão inscritas já, viu? É, só avisa. Vocês vão correr. Já estão inscritas, não tem nem conversa. Já vão ganhar o voucher também. É isso. Que bacana. Pô, a corrida vai ser muito cedo, né? A largada é 6h30 da manhã. Mas nós É estamos... domingo 16, é isso? 16. 16 de Onde março. vai ser a entrega dos Primeira-feira, kits? depois é a corrida. A entrega dos kits é um dia antes, no sábado, lá no Mercadão dos Suplementos, no período da tarde. Já ia mudar esse local aí, A mas gente tá vai, bom. eu imaginei. Já ia mudar esse local. Mas é porque a gente já tinha combinado com o Mercadão, acontecerá lá. E a gente tá, que eu ia falar, a gente está tentando levar os food trucks lá para Beira Rio. Foi até uma ideia do Dante que ele deu pra gente levar para lá. Porque aí os maridos podem ir para lá e começar a tomar uma cervejinha ali, né? Boa ideia, né? Eu até falei assim, Excelente ideia. eu falei, não, mas... falei, é muito E cedo. a gente vai torcer ainda, né? Elas correm e eles bebem. Eles Ele bebem. bebe. Eu ainda falei pra ele, né? Falei assim, nossa, mas é muito cedo. Mas pensando bem, na última corrida, os meninos terminaram de correr os 10 quilômetros, foram no carro e pegaram uma caixinha térmica e começaram a beber. Qual vai ser 9h30 o da manhã. horário? A corrida vai a alargar. largada é às 6h30. 6h30. É. Vai ser lá na Beira Rio mesmo. Lá na Beira Aquele Rio. circuito ali. O percurso dos 3 quilômetros, até é importante porque já me perguntaram onde dá 3 quilômetros para eu entender se eu dou conta. O percurso dos 3 quilômetros começa na rotatória da Paranaíba, vai até a Academia Volfit e volta. Esse é o percurso de 3 quilômetros. O percurso de 5 quilômetros, ele vai até o posto fiscal, entra um pouquinho na Pega a rua subidinha, lateral e volta. Ele entra até um bar que tem ali para frente do posto fiscal e volta para dar os 5 quilômetros. É o bar daquela pracinha em frente ao prédio do Ecovida, não? Não, é aquele barzinho que tem depois do posto fiscal, você vira, tem um barzinho Na última ali. rua, antes do posto fiscal, É. tem um bar. É só até depois do bar ali e volta. É só porque são 200 metros a mais, que senão não dá os 5 quilômetros, entendeu? Então, esse é o percurso. Que bacana, bacana. Largada às 6h30, então estejam lá às 6. Nós vamos anunciar depois, mas nós teremos uma aula de mobilidade. A New Life é um dos nossos patrocinadores e a Priscila vai dar uma aula lá de mobilidade, para aquecimento, o pessoal já entrar na corrida com o corpinho aquecido. Que legal. Mesmo quem nunca correu, não sabe o que é, por que eu tenho que fazer mobilidade, o que é isso, vai aprender lá. Então, vai ser muito Pra bacana. todo mundo que inscrever vai ter essa aula ou é pra... Todo mundo que se inscrever. Então, se nós tivermos 150 mulheres, teremos um momento de mobilidade com 150 mulheres. É um desafio, Legal. mas vai dar certo. Já vai estar gravado, vai ter gravação. Vai ser ao vivo lá, a mobilidade. Não, eu falo a questão de vocês vão colocar isso na televisão, já tentaram. Elas correm, vai Está pra sendo TV. divulgado, divulgado nos Divulgação. telões, Isso. né? Em todos os telões? Não, nós temos 2 telões. É o dali da Alerta Serviço e o da Cor Telecom. Mas na TV, não. Isso. É, A gente tá... teremos um espaço na rádio, que a menina já falou comigo. Da TV, a gente está tentando puxar para a feira, né? E aí, consequentemente, a gente já coloca a corrida. Porque a feira, ela acontece antes da corrida, né? Como vai ser essa feira? Todo mundo só mulher que empreende ou mulher que também tem interesse em empreender? Pô, como é que participa disso? Você falou uma coisa há pouco tempo que foi o seguinte: empreender, aliás, mexer com um projeto como esse no interior, para empresários que gostam, né, de ter mais resultados de forma mais rápida, é muito complicado. Então, qual que é a ideia da feira? E eu tenho deixado isso claro porque as pessoas estão achando que, tipo assim, na feira eu vou vender, tipo assim, muito, vai ser meu melhor dia de venda. A feira, a gente precisa entender ela como uma ativação de marca,
né? É o momento de você mostrar a sua marca, de você mostrar os seus produtos, de mostrar o seu serviço, mostrar que você existe. Então, assim, eu tenho notado que tem sido uma das dificuldades das mulheres, que às vezes tem um produto, aliás, que tem um serviço, fala assim, mas como que eu vou vender alguma coisa lá na feira? E aí eu tenho falado para elas, ó, com o que você trabalha? Qual que é o seu produto? E aí eu tenho desenvolvido junto com elas um formato que elas podem levar o produto para ser aplicado lá. Igual tem uma moça que ela tem um salão e ela falou, mas como é que eu vou colocar meu salão lá dentro? Eu Vai falei, montar uma stand? isso, vou chegar nessa parte. Porque eu falei pra ela, olha, o que você oferta hoje? Aí ela falou que ela tem um curso que ela aplica, que de um mês a 3 meses a pessoa já sai, né, capacitada para aquela técnica. Eu falei, existem várias formas de você levar esse serviço lá para dentro. Às vezes você vai abrir uma inscrição específica para a feira, então quem se inscrever tem... sei lá, N opções ali, desconto, ou se não, um bônus a mais. Você pode também demonstrar essa técnica lá dentro daquele stand, onde ali é o momento para você captar clientes. Então, qual que é a ideia da feira? Até então, a gente queria ter uma estrutura que fosse para feira mesmo, né? Aquelas estruturas gigantes, maravilhosas, mas essa não é a nossa realidade nesse primeiro momento. Então, a gente vai para uma estrutura mais robusta mesmo, uma coisa bem mais simples. Serão estandes de 3x3, divididos por disciplinadores, onde a nossa cobertura vai ser a tenda. Né? Então, a gente vai pegar as tendas 10x10, fazer a divisão dos estandes. O que a gente vai disponibilizar? A divisão pelos disciplinadores, a cobertura, pontos de energia, porque tem estandes que vão dispor disso, né? E essa é a nossa estrutura básica. A personalização do stand é por conta da empreendedora. Então, vamos dizer, uma empreendedora que trabalha com calçados, ou, aliás, roupa, mais fácil falar. As araras, as prateleiras... O do design interno ela. O outro vocês vão fornecer gratuito? Os stands? Os stands? Então, nós estamos cobrando uma taxa de inscrição para elas justamente para reverter na feira. Entendi. Porque a gente vai precisar alugar essas tendas, a gente precisa alugar disciplinadores, a gente quer levar... já está tudo organizado para ter o show com a Lana Pacheco, para ser um pagodinho lá, levar a Dona Preta também, para que a gente possa fazer... ter um atrativo a mais, né? Tem a Thaís Fernandes também, que canta sertanejo, a gente quer levar ela para lá, pra gente ter o momento que o público tem aquela descontração e acaba visitando os estandes ali. Público para visitar, é só para elas também ou para os maridos, para os homens? Não. Para todo mundo. É para todo mundo, porque a gente vai pegar o público da feira, né? Então a gente vai criar ali a nossa área de alimentação, com palco. Estamos organizando a brinquedoteca também para as crianças. A gente vai ter uma área da saúde lá, vai ter a área do financeiro, vai ter uma área de network ali dentro, onde a gente consiga fazer todo esse desenrolar. Então, assim, os estandes em questão são disponíveis para as empreendedoras para que elas possam mostrar os produtos delas. Já estão todos reservados? Não, ainda não estão todos reservados. Nós estamos nessa luta e nós estamos ainda buscando parceiros para nos ajudar com a estrutura da feira. Legal. Né? Então, para quem quiser aí, né, participar como empreendedora, entra no link da bio também, tá lá? Elas empreendem? Elas tá lá, são 3 formatos de inscrição, tem para profissional liberal, para profissional da área da alimentação e o que a gente chama das áreas livres, que são todas as outras áreas, né? Então, a gente tem empresas, hoje nós estamos buscando empresas aqui dentro da cidade, de empreendedores também, para nos ajudar a montar a estrutura da feira hoje, porque a gente vai dispor de um evento muito grande, na verdade, né? Que é onde a gente vai ter alimentação, shows e os estandes ali das mulheres. Tudo Já isso. é limitado a quantidade de stands? Quantos são? A quantidade de stands é limitado. A gente colocou uma quantidade, mas tudo isso vai depender de como vai estar a procura. Demanda, então, né? tipo assim, não batemos o martelo ainda. Mas se extrapolar o que a gente pensa, ok, encerrou. Mas a ideia é que se tiver 5 stands ou 50, a feira ela vai acontecer. Seja no formato
macro ou micro. Bacana, legal. Legal. Show de bola. Queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Queria dizer também que o Big Talks foi registrado agora, tá? Acabou de ser registrado pelo Arthur. E que, além disso, o Big Talks está de portas abertas para vocês, para todas as integrantes da comunidade Lunher. E foi um prazer receber vocês duas aqui. Foi um momento legal de descontração, um momento legal de ouvir sobre a sua história. Muito obrigada. E dizer que estamos abertos para novos encontros e para outras integrantes do grupo. Tá certo? Perfeito. Estamos muito Obrigada. felizes em receber vocês. Parabéns pela sua superação. Que isso transborde na vida de muitas mulheres ainda da comunidade. Que assim seja. É, com certeza. Parabéns por tudo que vocês estão fazendo aí. Vai ser Obrigada. enorme isso daí. É só Com ter certeza. paciência, força que vocês têm demais, garra, né? É, E é isso aí, gente. Parabéns mesmo. Obrigado por ter vindo. a Estamos gente muito que felizes em agradece. receber vocês em dose dupla aí. A gente que agradece a oportunidade. A Lunher, ela é um projeto voltado para mulheres, mas a gente está sempre buscando parcerias. Inclusive, vocês são bem-vindos dentro do nosso projeto. Vamos ter outros formatos que nós vamos incluir. E, com certeza, assim como nós tivemos o privilégio de ser as primeiras mulheres, vocês vão ser os primeiros homens a estar aparecendo lá na nossa comunidade. Já fica obrigado, firmada a parceria. Bacana. Oh, que isso. Primeiro Ficamos podcast felizes. com homens tem que ser Isso. com vocês. Ah, isso aí, Vamos com certeza. Oh, que Show legal. de bola. Muito Legal. obrigada. Obrigada pelo espaço. Obrigada pelas parcerias. Né? Com certeza, vocês apoiando o nosso projeto vai dar força para a gente. Então, obrigada mesmo pelo bate-papo, né? Descontraído, enfim. E que vocês possam estar presentes lá na nossa corrida também, como, né, espectadores, já que as esposas vão correr, né? Que vocês fizeram as Com inscrições. certeza, Então. com certeza. Já está inscrito. Ou caminhar, pelo menos. E na nossa feira também. A gente espera vocês lá. Legal. Show de bola. Obrigado. Eu trouxe um presente pra vocês, lá daqui passo. Acho muito legal. Não é uma meia de corrida, mas é uma meia invisível que mulher gosta disso, pra que legal. tênis Com certeza. ou pra alguma outro sapato. Qual que é o número de vocês? 37. O meu é 37? 39. Eita. É pé de princesa. Vai dar. Já vou usar hoje na Só academia. pra mulher o presente? Eu não queria ganhar, não ganhei nada. Ganha também. Olha, muito legal. Obrigado. A meia sensacional. Que é aquela. Bacana. Vocês já tiveram a meia invisível, que é aquela que esconde assim. Ela sai do outra. Ai, pé. maravilhosa. E não, essa aí gruda, ela não sai. Ela é Ah, ela perfeita. tem um... Ela tem uma É, e aderência aqui, né? o custo-benefício dela é maravilhoso. Então, quem quiser, Bacana. o ar lá na que passa, hein, gente? Tem lá. Show. Presentinho pra vocês. Vou estrear hoje, depois eu falo se foi boa mesmo. Hein? Isso aí, mas não, pra corrida eu acredito que ela não é a melhor, mas ela é bem invisível mesmo. Bacana. Muito bom. Pra treinar é ótimo. É, eu gosto de treinar treinar sem tênis. É, eu só com treino meia. com meia grande, então não Não é. É ótimo pra treinar. É. Ó, é isso. Queria agradecer a vocês por mais um episódio do Big Talks, pela paciência, entrar em contato. Vocês, mulheres que estão assistindo a gente e queiram participar, se interessam pelo grupo, vocês podem entrar em contato com as meninas, tá? Deixar o contato delas aqui, As né, portas da comunidade. estarão abertas. E agradecer mais uma vez por toda essa entrega, essa paciência, e os feedbacks são bem-vindos. Pro nosso É isso. crescimento aí, pra gente melhorar cada vez mais. Obrigado, meu querido Rodrigo, mais uma vez. Obrigado, Arthur, pelos bastidores. E é isso. Vamos deixar o contato delas aí, ó. Vou deixar o contato, colocar o contato na tela para o Beleza. pessoal. É verdade, coloca o contato na tela. Mas deixa eu aproveitar para falar também. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, Thaís com H Martins ADV é o meu Instagram e o meu TikTok, porque eu estou pagando língua, estou lá no TikTok também. Nossa geração não é muito do TikTok, né? Prometi uma live para as meninas do TikTok aqui e acabei esquecendo. Me envolvi tanto no assunto, mas é uma galera muito assídua, viu? Tem valido muito a pena. É, Tem muito conteúdo que bacana. legal. Bem bacana. E o seu? Meu Instagram é Vanessa_AKNN, de Aquino. E o da comunidade é Comunidade Lunher. Bacana. Não tem erro, só tem nós. Perfeito, Vai perfeito. estar divulgado também, tudo no vídeo, tá bom? Gente, obrigado por Obrigada. tudo. Tchau, tchau. Até mais.